E aí, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Continuando aqui com o Voyager. Nossa, eu vou fazer uns 500 vídeos do Voyager daqui a pouco aqui, né? Não, então, eu exagerei aqui. Mas é que eu sou um pouco curioso e já que eu encontrei diversas imagens de instalação, então eu resolvi, né, testá-las. E as que eu achar, assim, as que eu vou achando que tem alguma relevância, eu procuro postar um vídeo aí falando um pouquinho sobre a distro, né? Então, conforme eu tenho uma lista aqui, né, de diversas distros, né, sobre o Linux, e eu vou, conforme vai dando tempo aí, eu vou baixando e vou conhecendo. E dependendo a distro, a versão, lá no site, às vezes nem no site, né? Mas existe, eu acabo encontrando diversas, não apenas uma imagem de instalação, são diversas, né? Cada uma com uma versão. E às vezes no site eu encontro diversas versões, ou então navegando pela internet eu encontro algum outro site que acaba indicando versões antigas ou então uma versão diferente, uma versão diferenciada aí. Então a curiosidade é um caso sério, né? E então eu acabo ficando curioso e eu vou baixando todas que eu encontro. Então é por isso, né? Então o Voyager aqui, se eu não me engano, é o quarto vídeo. Eu acho que é o quarto ou quinto vídeo já do Voyager, né? E depois desse tem mais um, né? E depois desse vai ser o último, né? Sobre o Voyager, por enquanto. E então esse aqui é o Voyager X9, né? Que seria o Voyager X9? É um Voyager, uma versão dele baseada no Debian 9. Existe o Voyager X8 que ele é baseado no Debian 8. Mas a maioria das versões do Voyager ele é baseado no Xubuntu, né, que ele traz aí a interface gráfica do XFCE, né, e alguns mas ele tem o estilo dele aqui, né, tem alguns aplicativos é, e alguns recursos que, né, personalizam a distro aí do Voyager. Mas então a, ima- a acho que o foco dele mesmo dessa distro seria ser um derivado aí do Xubuntu, né? No entanto, existe também a versão que é baseada no Debian e ela traz também, ela continua com a mesma interface do XFCE, né? Da mesma maneira que foi feita aí o derivado do Xubuntu, ele acho que pegou os recursos, né, que costumam vir no Xubuntu e utilizou para fazer o derivado do Debian, né? Não sei como que funciona direito isso, enfim, estou divagando aqui no que eu acho, né? E então essa versão aqui eu achei interessante e gostaria de mostrar e falar um pouquinho dela. Né? O Debian 9 eu acredito que seja a última versão do Debian, né? O Debian 9 é, e bom, e qual que é a diferença do Voyager derivado do Debian e com o derivado do Xubuntu? A diferença é que ele... Bom, vou dizer aqui as diferenças que eu encontrei, né? Não que o pessoal costuma falar aí ou que eu costumo ler por aí. O Debian, bom, o que o pessoal costuma dizer por aí é que o Debian é uma versão, uma distro mais estável, até mais rápida, né? E realmente eu vi aqui que ele é uma versão mais rápida. Agora em relação a ser estável, eu não sei, né? Porque dependendo como ele é um derivado do Debian, né? Eu não sei se ele tem a mesma estabilidade, né? Agora eu acho que o Debian em si, né? O Debian mesmo, acredito que seja mais estável, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui dessa distro. A instalação dele aqui em relação ao Voyager o derivado do Xubuntu, ele é um pouco mais complicado, né? A instalação é um pouco mais chata de fazer. Pode ser que, dependendo do que você tem no seu hardware, pode ser que dê alguns problemas, porque tem algumas opções a mais que pode confundir um pouco. Mas isso aí é questão de instalar, nada que umas 5 instalações não resolva. E eu instalei, né? E essa versão aqui eu acabei instalando umas 5 vezes, 4 ou 5 vezes. Mas por quê?
porque eu tenho mais de um HD aqui e na hora de configurar o Groove, dependendo da opção que se faz lá na instalação, o Groove dá erro e não inicia o sistema. Então tem uma opçãozinha lá que precisa, isso no caso de ter mais de um HD. Então tem uma opção lá que pode ser que dê um problema, mas depois é só por tentativa e erro, né? Vai fazendo até dar certo, mas é questão de uma opção só lá que pode dar esse problema, né? Eu não me lembro assim de falar é, a opção, né? É algo assim, se você quer instalar o Groove no HD principal ou algo assim. Eu sei que tem que para dar certo, tem que responder que sim. Se você responder que não, ele vai dar um problema e não vai reiniciar. Eu coloquei que sim e mesmo clicando nessa opção, ele fala que é pra mesmo clicando que sim, ele não vai pro HD, ele vai pro HD principal, mas ele continua dando a opção de você instalar o Groove. é, Você pode escolher o HD que você vai instalar o Groove, né? Então é tranquilo, não tem, é só clicar que sim lá, pronto, nessa opção que você vai resolver, não vai ter problema, né, com o Groove na hora de iniciar o sistema. Então essa é uma coisa que eu achei um pouco diferente, né, um aspecto aí que eu achei que é um pouquinho mais complicado. A instalação é rápida, né? Aí depois que eu instalei o sistema, ele fez umas atualizações aqui de uns 500 megas, uns 500 megas. Aí então outra coisa estranha também que aconteceu aqui, que na primeira vez que eu instalei o sistema, eu fiz atualização através do updates aqui, né? Tem três maneiras de se fazer, pelo menos que eu encontrei aqui, de se fazer a atualização do sistema. Deixa eu ver aqui, a parte em sistema, eu acho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem esse aqui, atualizador de pacotes, que ele só trata de atualização do sistema. Então, assim que você instala ele, se você deixar aqui o sistema conectado, depois de um tempinho, ele vai te apresentar aí vai mostrar uma notificação aqui para você que existem atualizações para serem feitas e é através desse aplicativo aqui que ele vai fazer. Então, se você fizer por esse atualizador aqui, ele vai dar uns 500 MB, mais ou menos. Aí depois tem uma outra maneira que é através do gerenciador de pacotes do Synaptic, né? Se você abrir o Synaptic, eu vou abrir aqui para mostrar, exemplificar. Aí, se você clicar aqui nessa opção, marcar todas as atualizações, ele vai mostrar também que existem em torno de 500 MB para fazer, para serem atualizados aqui no sistema. E também vai dar na mesma, né? Seria a mesma coisa que o updates lá. E existe uma outra maneira aqui, que é através do terminal, né? No caso, eu vou abrir esse terminal aqui, esse terminal tá vindo, ele vem padrão aqui no Voyager em todas as versões, né? Vem esse terminalzinho aqui, mas existe outro terminal, né? Não tem atalho dele aqui nessa versão, mas existe o terminal aqui para ser, aqui, terminal root, tem o XFCE terminal, tem o Terminator. Nessa versão aqui do derivado do Debian, ele tem diversos terminais também, né? Tem algumas versões que não vieram no derivado do Ubuntu. Enfim, mas todos eles eu acredito que vai dar na mesma. E aí para fazer a atualização é só dar um comando aí, entrar como root, né, ou como administrador aqui do sistema. E aí você dá um comando chamado apt upgrade. E aí ele vai mostrar as atualizações que existem para serem feitas. Mas eu sugiro que se faça antes o comando apt update, depois o apt upgrade. O apt update ele vai atualizar a lista a lista, acho que de pacotes, né? Acho que é isso, algo assim. E o upgrade ele vai mostrar se existe alguma atualização a ser feita, né? Tanto na parte de segurança, na parte de programas, né? E então eu fiz as duas primeiras instalações que eu fiz, né, uma pelo Synaptic, a outra pelo Updates, e as duas deram 500. E aqui pelo terminal ele deu 200 e poucos mega. Então, por quê? Não sei por quê.
E nas duas primeiras atualizações que eu fiz, né, tanto pelo Synaptic quanto pelo update, ele deu um problema aqui na parte de áudio. Ele tava, depois que quando eu estava, quando eu instalava o Voyager Debian aqui, ele ficava tudo legal, com exceção do volume. E o volume parava, ele ficava, aquele tá como ativo, né? Mas aí ele dava como inativo, mas ele funcionava. No entanto, eu não conseguia regular a não conseguia regular o volume, né? E depois também acessando ele aqui através do multimídia, aqui no menu, controle do volume do pulse áudio, aqui eu estou acessando agora ele normalmente. Mas eu quando acessava por ali, ele apresentava um erro, então e não acessava esse painelzinho aqui, né? E agora ele está normal, porque eu fiz a atualização pelo terminal. Então eu acho que existia alguma atualização ali que estava dando conflito com essa parte de áudio. E o que eu fiz, né? Olha, nossa, eu fiz tanta coisa aqui que. Bom, aí acabou dando. Bom, nessa maneira de atualizar o sistema acabou dando certo. E então eu não precisei fazer né, que eu tava com a ideia, se continuasse dando conflito, né, dando um erro aqui, o que eu ia fazer? Eu ia abrir o Synaptic e eu ia desinstalar o Pulse Audio. E o que eu fiz numa instalação anterior, eu fiz isso. Eu peguei, abri o Synaptic, desinstalei o Pulse Audio e aí eu ia reiniciar e instalar ele novamente. Aí talvez isso resolva o problema, né, o conflito aí. Mas eu fiz uma cagada na hora depois que eu desinstalei o Pulse Audio, eu dei uns comandos pelo terminal e entre eles o Auto Remove. E aí o sistema começou a remover todas as atualizações que eu fiz, que era 400 e poucos mega. E eu falei, caramba, vai desinstalar tudo, vou ter que baixar tudo de novo. Aí eu cancelei, ele estava desinstalando e eu cancelei, né? E aí eu reiniciei o sistema. No que eu reiniciei o sistema já era, pifou, deu pau. Aí não queria iniciar mais. Aí eu tentei dar uns comandos lá para tentar consertar pela linha de comando. E acabei que eu não tenho muita manha nisso ainda e não consegui. Aí eu reinstalei de novo o sistema, né? Então, eu acho que foi a cagada aí que eu fiz. Eu deveria ter apenas desinstalado o Pulse Audio e reiniciado e instalar novamente, né? Eu acredito que aí resolveria o problema. Mas tudo bem. Então essa aí foi uma experiência que eu tive aqui, né? Eu não sei se ele está muito estável essa versão, né? Ele tá dando então já deu esses erros aí, né? No driver da Nvidia também eu tentei instalar na primeira instalação que eu fiz, eu instalei ele, né? Mas ele estava com uma frescura aí, né? Que não queria instalar. Aqui, se eu abrir um Synaptic e digitar aqui, né, na parte de pesquisa, digitar Nvidia, pronto. E aqui legal que o Synaptic nessa versão ele abre rapidinho, né? Tem versão aí que ele demora, fica carregando, né? Que é pai bola. Então eu digitei Nvidia, ele vai me dar aqui diversos drivers da Nvidia, né? Versão 375, 340, 304, 385, 375. E eu tentei instalar algumas delas e não ia, ele trava, na hora que eu vou instalar ele trava. E a única versão que eu consegui instalar aqui foi a versão 304, né? E aí ele não travou, ele travava bem aqui na hora de aplicar, né? Ele bloqueava. E o 304 eu consegui instalar, só que depois que na hora de reiniciar o sistema ele não deu pau também, né? Isso de vez em quando, depende da distro aí, ele acontece isso com o driver da Nvidia, porque eu acredito que precisa fazer algumas configurações pela linha de comando, precisa desativar o driver nativo aqui, né, que seria o Shorg, o Novell, eu acho que é algo assim. E para poder ativar o driver da Nvidia, e aí sim, na hora de reiniciar, o sistema reconhecer o driver gráfico. E eu também eu não tive a paciência ainda de fazer isso, né, né, mas eu acredito que é tranquilo para fazer. E então, o driver da Nvidia aqui no Debian, eu não tentei instalar ele pelo terminal, mas eu acredito que também pode dar certo, mas pode ser que dê conflito, né? Que no caso esse aqui eu instalei, mas deu problema.
né? Mas existem algumas versões que derivada do Debian que dá certo. Não precisa configurar lá para desativar um driver gráfico para depois ativar o outro. Ele instala e você reinicia e ele passa a funcionar. Não sei porquê. Às vezes tem versão que ele dá problema, mas aí você coloca no driver, no kernel antigo, e depois reinicia o sistema e depois volta para o kernel novo, reiniciando de novo, e aí ele passa a funcionar também. Então cada distro tem tem uma maneira que você pode acabar resolvendo, quando ocorrem esses conflitos, mas nessa tem versão que não. Eu acredito que tem versão que, se não instalar, aí precisa fazer, se der problema na hora que instalar o driver, precisa, acho que, fazer aquela configuração, do desativar o driver. E aí beleza. Bom, então NVIDIA aqui não deu certo para mim fazer aqui. Beleza? E aí depois o que mais? Uma coisa, algo que eu acabei esquecendo de mostrar aqui é sobre o Mozilla. O Mozilla Firefox, ele vem em inglês aqui. Agora está em português, porque eu fiz eu consegui, deixar ele em português aqui. Eu já mostro, já é bem simples. Mas tem uma coisa legal aqui que eu já mostrei acho que lá na versão 14.04, que ele vem com esses links aqui, né? Essa aqui é a tela personalizada do Voyager no Mozilla. E na versão 16.04 em diante, ele vem com esses planos de fundo aqui para você personalizar sua tela inicial do Mozilla, né? Essa aqui eu achei bem legal. E aí também existem outras aqui. Deixa eu ver. Ah, não, nesse aqui não veio. Ou veio sim, pera, deixa eu ver. Aqui você ativa uma tela inicial que fica com o som do mar, som dos pássaros. É bem agradável. O som tá um pouco alto pra mim aqui, mas eu acho que dá pra tocar aqui. E aí depois tem esse outro aqui, que é som da cachoeira. Então são os sons da natureza. A maioria deles acho que é do mar, do oceano. Esse aqui também. Esse aqui. Este. Então tá tudo em movimento aqui. Tem esse. E aqui, se você clicar nesse, abre tudo. Vai abrir todas essas abas aqui de uma vez só. E aí você fica ouvindo o som de diversos mares e diversas florestas aí. Então achei legal esse recurso que ele deixou aqui. Pra quem gosta de ficar ouvindo o som da natureza, acalmar. Esse aqui eu acho bem agradável, o som dele. Tem até o som dos animais da floresta, bem legal. Bom, então é isso aqui que eu queria mostrar, que eu não tinha mostrado ainda. Então, questão do Mozilla, ele não atualizou para a última versão. Ele continua aqui com a versão 52, sendo que a versão mais nova dele é 59. Esse aqui nem é a versão do Quantum, Firefox Quantum. Mas ele funciona muito bem. Eu acho que dá para atualizar ele, mas assim, aqui na central de programas não aparece para atualizar, e nem através do Synaptic, então não sei não sei por que ele não atualiza. No entanto, essa versão é muito boa também, e em relação para deixar o Mozilla em português aqui, eu consegui fazer através do Synaptic, Se você abre ele aqui, é só digitar aqui na parte de pesquisa Firefox, e aqui irão aparecer alguns plugins em relação ao Firefox. E aqui você encontra o pacote de idiomas, tem diversos idiomas. E aqui está Português Brasil, eu já selecionei, Você seleciona o botão direito, marcar para a instalação. Aí é só clicar aqui em aplicar, ele vai instalar. Assim que terminar a instalação, você pode abrir o Mozilla, que ele já estará em português do Brasil. Então é tranquilo para deixá-lo em português, para quem prefere aí, outra coisa diferente aqui também na hora da instalação, que
ele tem a opção para Live CD para você conhecer o sistema antes de instalar. E também você pode, depois na hora que você acessa a Live CD, ele vai te dar um ícone aqui para você fazer a instalação. Seria isso aqui, ó, Debian Install Debian. Mas ele aparece aqui na área de trabalho. Aí você pode, né, clicar nele e aí começa o processo de instalação. Só que aqui nessa versão deu problema. Na hora de começar a instalação lá, ele chegava um momento que ele não continuava. Ele tava dando erro. Aí então eu dei o boot novamente e aí entre as opções lá tem a Live CD, tem a parte de instalação direta. Então tem duas opções para instalação direta. Tem a instalação direta que é tipo linha de comando e tem a instalação gráfica. Então as duas são bem similares, né? São a mesma coisa, só muda a maneira como mostra aqui. Mas o processo é o mesmo. E através dessa maneira de instalar, aí sim eu consegui instalar o sistema aqui. Então pela Live CD não deu certo, porém pela instalação direta, pela opção de instalação direta, ele deu certo de instalar aqui. E uma outra coisa interessante aqui é que quando você acessa a Live CD com essa versão aqui do Voyager Debian, que dá para acessar as pastas, né? Aqui no caso eu estou no gerenciador de arquivos, no Tunar. E eu tenho aqui algumas outras partições. E no caso, assim, quando eu estou normalmente nas distros que eu vou instalar, elas não dão acesso às minhas partições. Ele bloqueia, ele só vai dar acesso depois que eu instalo o sistema. E aqui no caso dessa versão ele dá acesso. Se você quiser, tipo, então fazer um backup, utilizar esse sistema, essa versão aqui para fazer backup, para recuperar dados, ela é uma versão interessante, hein? Que ela vai te dar acesso, ela não bloqueia. Tipo, você tem um Windows ou um outro sistema instalado, e ele pifou, aí você não consegue acessar as pastas dele. Então, fazendo um live entrando aqui, dando um boot com o Live CD aqui com essa versão, você consegue acessar a partição lá que deu problema e resgatar os dados que você está precisando. Uma versão que eu guardei para fazer isso é o Pop Linux, né, que ele faz isso. Acho que essa aqui é a segunda distro que eu encontro aí que também faz acesso às partições sem instalar, sem precisar instalar o sistema, tá? Então aí fica a dica para quem, né, gosta de deixar uma distro aí de reserva para fazer backup tanto para si quanto para alguém que necessite, né? Então essa aí ela acaba sendo uma ferramenta aí para fazer resgate, né? Fazer backup. Beleza? Então ela acessa as partições sem instalar o sistema. Essa versão aqui do Debian eu achei mais rápida, tanto para iniciar, para navegar aqui parece que ela é um pouco mais rápida. Bom, as atualizações do sistema eu já falei, é tranquilo de fazer, né? Mas eu recomendo que se faça pelo terminal para evitar o conflito com o áudio aqui, né? Mas pode ser que exista a solução aí desinstalando e instalando, caso faça pelo update, pela central de atualizações. Se der conflito aqui, eu acredito que se você desinstalar o Pulse Audio e instalar novamente, talvez ele resolva o conflito. Bom, aqui então ele continua com a barra do Planck, mas aí tem algumas coisas que não funcionam. Por exemplo, esse ícone aqui da lixeira. Eu ativo a lixeira, ele não funciona. Aí como é que eu faço para acessar a lixeira? Bom, você pode acessar a lixeira por aqui, né? Abrindo o gerenciador de arquivos e aqui acessar a lixeira. Ou então se você quer deixar um ícone aqui da lixeira, é só aqui vir aqui em configurações, né? Ícones, ativar aqui lixeira, ele ativou a lixeira ali. Você pode deixar aqui, aí eu vou clicar nela, ele funciona. Aí essa aqui que não funciona é só você clicar e arrastar ela para fora, pronto. Não precisa mais da lixeira ali. Eu vou deixar essa aqui, vamos ver se funciona. Ela não fica. Tirei o atalho do Writer. Ai, caramba. Ele não entra. Eu pensei que tinha dado pau. Mas tudo bem, então deixa a lixeira aqui, não tem problema. Então essa aqui é uma maneira de resolver o ícone da lixeira, né? Se quiser jogar uma coisa no lixo aqui, pronto.
Aqui então, para ver a versão, né, que eu estou utilizando é o name tracinho A. Aqui ele fala que eu estou utilizando é o kernel, né, Linux Debian 4.9, 64 bits. É Debian, ele fala aqui Debian 9, né, que é a versão, né, e tá a data ali, acho que é 2 de março ou 3 de fevereiro, não sei, né, de 2018. Então eu acredito que seja a versão mais atual aí do Debian. O que mais aqui? Bom, é que eu fiz umas anotações aqui para não esquecer. Então eu acredito que é isso, né? Em relação ao que eu anotei. Aí depois eu tenho aqui o Google Chrome e o Opera versão estável com extensão Deb. Eu instalei o Google, então eu peguei esse arquivinho aqui, né, que é o instalador do Google Chrome. Eu Você pode instalar, ele é fácil de instalar aqui, extensão Deb, né? Só clicar com o botão direito aqui e abrir com o instalador de pacotes Deb, né? No caso eu instalei o Google Chrome, está funcionando. Eu vou tentar instalar o Opera aqui, ver se funciona. Eu deixei para instalar durante o vídeo aqui, né? Para mostrar como que é, bem simples, né? Você vê, eu cliquei com o botão direito do mouse, aí cliquei com o esquerdo, abrir o instalador GDeb, aí aparece aqui instalar pacote. Eu vou clicar, vamos ver se instala. Aí você digita sua senha de administrador e vamos ver se ele instala o Opera também, né? Parece que é bem simples. E uma coisa diferente que eu achei aqui nessa versão, né, do Voyager com o Debian é que ele aceita PPAs aqui na hora de adicionar no terminal, né? No caso eu estou utilizando o gravador de vídeo, o Simple Screen Recorder. Opa, aqui é pra, deixa eu continuar, clicar em avançar aqui, né? Deixa eu ver se ele vai instalar. Aparentemente está instalando tudo certinho. Então eu consegui instalar, porque no Debian normalmente não aceita PPA, né? E para instalar o Simple Screen Recorder, normalmente eu preciso adicionar o PPA dele e aí depois colocar o comando de instalação. E o Debian aqui, essa versão, né, do Voyager com o Debian, ele aceita PPA e eu acabei instalando aqui. Existem algumas versões, o Debian em si, o Debian mesmo, ele não aceita PPA, a não ser que é, façam uns lances aí que ele passa a aceitar. E eu também, eu acho que já instalou aqui. Deixa eu ver se instalou. Internet, Opera. Deixa eu abrir aqui. Beleza, ó, o Opera foi instalado também. Beleza? Então é fácil fazer a instalação aqui. Aí assim que instalou é só você fechar aqui. Pronto, está resolvido. No caso, deixa eu ver se eu vou abrir aqui internet, Opera. Deixa eu ver se tá. Não dá. Assim que você instala, outra coisa também, assim que você instala algum programa aqui, existem alguns que, se você clicar com o botão direito do mouse para adicionar ele aqui, fixar ele aqui no dock, ele não vai aparecer a opção, mas depois que você reinicia o sistema, ele vai aparecer a opção para você fixá-lo aqui, né, no dock, nos atalhos aqui. Então, e uma versão que eu acho que eu já testei quantas? Acho que essa aqui é a terceira versão derivada do Debian, assim, diferente do Ubuntu. Não me lembro. Eu testei o Linux Mint Debian Edition 2, que ele não aceitava PPAs. Eu acho que assim, tem alguns derivados do Debian que são mais complicados, né? Eles não apresentam tantas facilidades. E, por exemplo, o Linux Mint Debian Edition, né? Eu achei ele meio chato, né, para instalar os programas. E nessa versão aqui, nesse Voyager derivado do Debian, ele já apresenta algumas facilidades, assim como o Ubuntu, né, que é um derivado do Debian e tem inúmeras facilidades aqui. E o Voyager também. Eu acredito que porque ele assim, porque como ele é um derivado do Ubuntu, então seria, né? Eu acho que ele pegou, não sei o que ele fez, ele pegou, foi derivado do Debian, mas ele trouxe alguns pacotes do Ubuntu, não sei, que aí permitiu aí adicionar os PPAs, eu não sei que rolo que foi feito aí, mas ele então é um derivado do Debian que aceita PPAs, né? Assim como o Ubuntu. Então é uma versão fácil para quem gosta de Debian, gosta de derivados do Debian, né, diretamente do Debian. Não vai pegar um derivado do Ubuntu que, né, é uma ação. Então
enfim, para quem gosta, né, do Debian, o derivado direto do Debian, essa aqui é uma versão mais tranquila de se instalar os programas. Por causa dos PPAs, né, que ele deixa aqui. Entre outras coisas que às vezes eu não percebi, ou então eu desconheço, ainda não aprendi, né. Aqui então a barra de tarefas aqui dele é a mesma coisa, as funções, né, que eu acho que ele é bem parecido com a versão 16.04 aí do Voyager. Opa, aqui eu posso mudar os papéis de parede, né, que ele tem o papel de parede Voyager Debian. E aqui está o número 2 porque eu estou na área de trabalho 2. Se eu for para a área de trabalho 3, ele vai para o 3 aqui. A área de trabalho 4 vai para o 4. E aqui seria para ser o 1. Mas eu alterei aqui, né, o plano de fundo. Bom, aqui o clima tempo está funcionando assim como na versão 16.04. Só na versão 14.04 que ele não estava funcionando. E eu acho que ele vem com menos coisas aqui. O rádio, eu acho que o rádio tem um programinha de para acessar rádio online, né? Então não veio nessa aqui. Bom, ele continua vindo aqui com esses atalhos e algumas tarefas aqui, são a mesma coisa também, praticamente a mesma coisa que aparece que vem com o Voyager derivado do Xubuntu. Tem um equalizador dele, tá tudo funcionando. Ranger, eu acho que tem alguns recursos a menos, talvez, ou então uma maneira diferente de apresentar, mas é coisa mínima. E, bom, alguns programas, no caso que eu estou utilizando um tocador de áudio, é o Parole, né? Eu minimizo, ele vem aqui para cima, ou então ele fica aqui embaixo, né? Ele minimiza nos dois lugares. Aqui é o menu, então é bem semelhante, o que muda são alguns aplicativos, né? Eu acho que assim, de aplicativos deve ter algum aplicativo aí, mas nada assim, né, que me chamou a atenção, né, de diferente. Aqui são alguns programas da parte de acessórios, né, que tem os terminais, bloco de notas, entre gerenciador de tarefas, entre outros. Educação, gráficos, ele vem com GIMP ainda, e alguns outros programas aqui, né, e uma diferença aqui nessa versão derivada do Debian é que ele vem com o Chromium como navegador, e vem esse ICE e vem o Firefox ESR, não sei que diferença que tem, ou esse ESR. Então ele vem com 3 navegadores, este e este. Mas se eu abrir este ou este, eu acredito que será o mesmo, né? Só o Chromium que já é diferente, e eu instalei esses dois aqui, o Chrome e o Opera. Aqui então é isso que muda, vem com dois navegadores a mais. Jogos ele vem com um pouco menos. Multimídia ele vem com Clementine, Kazan é gravador. Clementine ele vem com VLC, Parole. E é isso daí, esse aqui é um programa de rádio, né? Nem cheguei a abri-lo. É um programa para conectar a rádio online, né? Não sei se está funcionando nessa versão. Sei que eu testei lá no 16.04, eu não sei utilizá-lo, né? Não fiquei mexendo nele. Na verdade é a primeira vez que eu estou abrindo aqui nessa versão, né? Mas aí para quem gosta, tem paciência e curte ouvir rádio online, talvez seja um aplicativo legal. Só ver algum tutorial aí na internet, talvez exista alguma coisa explicando como funciona esse programa de rádio, para ouvir rádio. E na parte do sistema ele vem com BlatBit, o gerenciador de programas de arquivos continua sendo o Tunar. E é isso aí, os programas no geral mesmo são esses, né? Aqui é a central de configuração aqui do XFCE. Ele tem o firewall, tem o antivírus. E é isso aí, o demais é tudo bem semelhante aí ao derivado do Xubuntu. Acho que ele é um pouquinho mais rápido e ele pode ser que ele apresente algumas dificuldades na hora de instalar algum programa, como no caso do driver de vídeo, que eu não consegui instalar. Na verdade, da maneira fácil, da maneira mais simples, eu não consegui instalar. Porém, existem alguns tutoriais
aí na rede, né, na internet, sobre instalar o driver de vídeo do Debian, né, onde existem alguns comandos, existem diversas maneiras de fazer a instalação, né, do driver NVIDIA pelo terminal. Até teve uma pessoa esses dias que me deu uma dica. Ele falou assim: você pode baixar o driver da NVIDIA diretamente do site e aí você instala. Eu falei: nossa, mas será tão simples assim? É porque eu já tentei fazer isso e não deu, né? Eu preciso tentar novamente isso daí, né? Mas não vai ser dessa vez aqui. Nessa versão aqui eu já deu pau uma vez e eu estou com um pouco de. Eu tô um pouco. Sei lá, não estou muito inspirado pra ficar indo atrás do driver de vídeo aqui nessa versão. Mas é uma opção, né? Preciso testar novamente aí, baixando o driver de vídeo e instalar ele assim, de uma maneira, né? Talvez ele falou que dava certo, né? Não sei. Não testei. Eu nunca consegui instalar driver da NVIDIA dessa maneira. Eu sempre instalei através de alguns aplicativos ou então através do terminal, né? Mas nunca diretamente baixando do site. Mas aí talvez ele instale, né, pelo gerenciador de pacotes do GDEB. Ou então eu preciso descompactá-lo e dar o comando e ele instala, né, instalar através do terminal depois que descompacta. Enfim, eu sei que existem N maneiras de se instalar o gráfico, o driver gráfico aqui, né, o driver proprietário. Beleza, demais é isso. Então essa aqui é a penúltima versão do Voyager, né, que é o Debian X9, né, o Voyager Debian X9. E aí no próximo vídeo será a versão do Voyager 1804 e encerramos aqui com o Voyager. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau, tchau.